tenho dito tudo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus declarou que os discípulos eram para esperar aflições. Ele não disse isso assim como uma possibilidade, mas a sua declaração era uma declaração de fato. Isso era algo que aconteceria, que eles deviam esperar que acontecesse, né? Então, é importante para nós entendermos isto, que para nós está esperando esse grande problema de aflições, oposição de Satanás, oposição do sistema do mundo. Estamos vendo isso cada vez mais. Ele diz que ele deu toda essa instrução para que nós possamos ter paz. E essa paz está baseada nele, né? Porque ele disse para que em mim tenhais paz. A nossa paz, a nossa confiança, a nossa capacidade de enfrentar essas aflições e sairmos não somente vitoriosos no sentido de não sermos abalados, destruídos, mas passando por aquelas dificuldades, da mesma forma que Davi escreveu lá em Salmo, mesmo que quando passa pelo vale da sombra da morte. Eu gosto daquela palavra onde ele diz passar, né? A gente não ficará parado no vale da sombra da morte. Nós estaremos passando. Quando a gente morrermos, se Cristo não voltar para o arrebatamento, é uma passagem, é algo que acontece. É claro que a gente entra, mas a gente sai. E quando sair, sai para o outro lado, sai para o paraíso, sai para o lugar onde nós estaremos para sempre com Deus. Então, é importante para nós entendermos que isso é possível. A vitória é nossa, é isso que ele está querendo dizer, mas a vitória não é alcançada por nós, é alcançada por Cristo. E nós podemos ter essa confiança, essa paz, porque estamos confiando nele. Agora, ele diz, tem bom ânimo, né? Às vezes é difícil ter bom ânimo, não? Recebe uma notícia triste, às vezes a gente passa por dificuldades e olha, por exemplo, na conta do banco, e aí a gente vê que a coisa não é tão bom como a gente pensava, né? Perde o serviço, né? O emprego, uma das crianças passa por dificuldade, ou doença, ou não vai bem na escola. Todas essas coisas, quando chegam, ter esse bom ânimo, nem sempre é fácil. Tudo pode ser abalado. Então, nós precisamos entender que Satanás, este mundo, o sistema deste mundo, é contra nós. E Satanás sabe muito bem o que está acontecendo conosco. Os seus demônios estão ao nosso redor. Ele sabe bem qual é o nosso estado. Agora, ele não pode saber o que está nos nossos corações, porque ele não é Deus. Mas observando a gente, ouvindo aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, as nossas reações, tudo isso, ele percebe e ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde nos atacar. E essas aflições vêm para nós e é difícil às vezes ter esse bom ânimo que Cristo está falando aqui. E é por isso, irmãos, porque isso não é uma coisa natural de ter bom ânimo. A carne, né? A nossa carne é muito afetado, influenciado pelas circunstâncias. E é por causa disso que Cristo não só falou sobre o bom ânimo aqui,
mas ele deu na forma de um mandamento. Está no imperativo. Tem bom ânimo. Ele não está dizendo que nós podemos ter, não. Ele está falando, está exigindo que a gente tenha bom ânimo. Agora, essa não é a única vez que Cristo usou essa palavra, ou essa frase. Ele usou várias vezes durante seu ministério com os discípulos. Quando eles estavam em ocasiões de dificuldade ou perigo, né? Aquela vez que os 4 homens levaram o paralítico, né? Ele olhou para aquele homem naquele estado, deitado naquela cama, né? E ele fez essa declaração: tenha bom ânimo, né? Que ele estava dizendo: não fique assim desesperado, porque na realidade tem resposta. Isso que ele estava dizendo para ele. Aquela vez que eles estavam no barco, no meio da tempestade, e Jesus Cristo veio andando por cima da água, e eles tinham medo, pensavam que era um fantasma, e a declaração dele foi a mesma, né? Tem bom ânimo, não fiquem assim com medo, não tem mais, porque sou eu, né? E ele diz aqui que é para nós termos bom ânimo por causa dele, né? Para que em mim tenhais paz. O bom ânimo, irmãos, é o resultado de uma confiança na pessoa de Jesus Cristo e na obra que Ele tem feito por nós. E quando nós vemos Ele, olhamos para Ele, então esse bom ânimo pode vir. Agora, esse bom ânimo, o que eu estou querendo dizer, esse bom ânimo, está diretamente ligado com a nossa fé em Cristo. E nós tornamos a sermos vitoriosos sobre as aflições, sobre essas dificuldades, sobre os ataques de Satanás e o mundo contra nós. Sobre as situações em que nós nos acharmos, nós teremos a vitória, nós podemos ter esse bom ânimo quando nós estamos confiando nele. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. O que isso está dizendo é que nós temos dentro de nós a vitória já está aqui conosco. Nós não precisamos andar esperando que nós possamos vencer. Nós já temos a capacidade de vencer. Sendo nascido de novo, tendo a nova natureza, com o Espírito Santo habitando em nós já temos a esperança da vitória. Já está conosco. João continua e ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo. É bom saber, né? Quer dizer que nós temos, né, todo mundo que é salvo, que é de Deus, vence o mundo. Mas o que é essa vitória? O que dá essa vitória? Como é que nós veremos essa vitória? Porque é essa vitória que traz para o nosso ânimo. Eu espero que eles estejam seguindo o que eu estou querendo dizer aqui, né? E João diz, né, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quê? A nossa fé nas nossas doutrinas? A nossa fé na igreja? A nossa fé na nossa esperança? Não, é a nossa fé em Jesus Cristo, porque em mim tenhais paz. Para que em mim, eu tenho falado tudo isso, quer dizer que nas palavras, aquilo que Jesus falou, aquilo que ele disse para aqueles discípulos aquela noite, que estão registrados aqui na Bíblia, a nossa vitória é através da nossa fé. E como é que a fé nossa
aumenta. Como é que nós podemos ter essa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mais que eu estou na palavra, mais que eu lembro o que Jesus disse. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo que eu falei, todas as minhas mensagens, eu acho que isso até inclui aquilo que os discípulos ouviram ele falar, mesmo antes daquela noite. Ele está procurando ajudá-los a entender que a base da sua vitória, a base da paz que eles precisariam quando enfrentassem essas aflições que certamente viriam sobre eles e certamente vêm sobre nós e virá mais ainda sobre nós e talvez até pior do que nós estamos enfrentando hoje em dia. A única maneira pelo qual nós possamos ter paz, a única maneira pelo qual nós podemos ter esse bom ânimo, né? essa capacidade de continuar, mesmo sendo enfrentado pelas aflições, a única maneira que nós possamos fazer isto é ter fé nas palavras de Cristo, conhecer o que ele disse, saber o que ele falou e viver dentro daquelas realidades. Jesus decretou em capítulo 14 para os discípulos: eu irei, mas eu voltarei. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Irmãos, essa é a base de paz. Nenhum crente tem que ter medo das aflições que vêm, da possibilidade de morrer. E é por causa disso, como eu falei outro dia, é por causa disso que os crentes naqueles primeiros séculos podiam estar lá nos coliseus, sendo atacados por animais, por gladiadores. Eles podiam estar estendidos nas cruzes, sendo crucificados. E eles podiam fazer isso louvando a Deus, claro, sofrendo fisicamente, dor e tudo. Mas eles estavam com paz nos seus corações. E a maneira que isso aconteceu é porque nos seus corações estavam registradas as palavras de Jesus Cristo, fixos, e eles estavam vivendo dentro dessas realidades. Não eram somente palavras, não eram somente ensinos, eram verdades para as suas vidas. É isso que Cristo está dizendo aqui. Tem bom ânimo, vive com paz, vive com alegria, vive com gozo na sua vida, vive contente, porque eu tenho falado todas essas coisas. E, irmãos, nós temos mais do que as próprias palavras de Jesus Cristo, nós temos a Bíblia inteira, temos o Velho Testamento, exemplos daquilo que Deus fez com o seu povo, como ele cuidava, ele providenciava, ele dava vitória. O livro de Josué é um livro maravilhoso para isso. E no Novo Testamento, nós temos todos os ensinos, nós vemos as vitórias, grandes vitórias que os discípulos conheceram no livro de Atos. E o livro de Apocalipse, aquelas promessas tão maravilhosas que esperam-nos, a multidão cercando o trono de Cristo. Nós temos a palavra de Deus em que nós podemos basear nossa fé. E é com essa fé nós podemos ter bom ânimo. Agora, tem algumas razões que nós podemos ter essa fé além das palavras ditas por Jesus Cristo. Jesus aqui está prometendo a vinda do Espírito Santo, o Consolador, né? Ele diz que o Espírito Santo não podia vir até que Cristo fosse embora. Ele habita em nós, está em todos os crentes, em toda parte do mundo. Ele disse lá no versículo 8, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E é obra do Espírito Santo trabalhar no coração do descrente para convencê-lo que ele está desobedecendo a Deus em confiar em Cristo. O homem natural, o homem pecador, ele confia em si, ele age independentemente de Deus. Ele é rebelde contra a lei de Deus. Ele é rebelde contra a ordem de confiar em Cristo. Agora, durante o ministério de Cristo, isso foi tão evidente
entre os fariseus. E Jesus acusou eles muitas vezes pelo fato de que eles não confiavam nele. Aí, em versículo 10, ele convencerá da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Lembra que ele falou em capítulo 15 que os fariseus, os judeus em geral, né, mas mais os fariseus, saduceus, os líderes judaicos, que Jesus disse porque por causa da vida dele, por causa das declarações dele, eles conheciam o pecado. Isso quer dizer que eles viam e ouviam de Cristo aquilo que Deus quis, porque ele falava e fazia o que o Pai mandava ele fazer. Então, por causa de quem era Cristo, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele declarou, eles sabiam o que era o pecado. Eles sabiam das transgressões das suas vidas, ok? Agora ele está dizendo que o Espírito Santo, a obra dele, na vida, no coração do descrente, é convencer eles do seu pecado, da sua transgressão, né? A sua transgressão de não confiar em Cristo, ok? O pecado era transgressão, ou não crer, né? Não obedecer a ordem de crer em Cristo. Eles estavam errados. Eles desobedeceram a ordem do Pai para confiar em Cristo. E o Espírito Santo também estava lá para convencer essas pessoas que pela sua transgressão, eles estavam errados, Jesus estava certo e por isso ele estava com o Pai. Eles estavam esperando o quê? Que é a última coisa, o juízo ou o julgamento. E é interessante que Jesus liga esse julgamento com Satanás. Ele já tinha falado para os fariseus: vocês são do seu pai o diabo. Mentiroso, ele mentiu desde o início, ele é pai da mentira e vocês pertencem a ele. E Jesus falou muitas vezes que Satanás já era julgado. Então, a obra do Espírito Santo no coração do descrente é convencê-lo que ele está em transgressão porque ele não crê em Cristo. Que ele está errado na sua ação, na sua atitude, porque ele não crê em Cristo. E que ele pode esperar o mesmo julgamento de Satanás por causa da sua rejeição de Cristo, por causa da sua rebeldia contra Deus. Nós não precisamos ficar desanimados porque alguém rejeita aquilo que a gente fala. Não devemos ficar assim com a ideia que é a minha responsabilidade ficar lá brigando, lutando, tentando convencer uma pessoa sobre essas verdades. Não, essa é a obra do Espírito Santo. A nossa obra é semear, é pregar a palavra, mas não é o papel do crente ficar lá tentando convencer, forçar, manipular a maior bênção, o maior benefício que Deus nos deu, que Jesus mandou para nós, o Consolador, o Espírito Santo habitando em nós. Essa grande bênção. O Espírito Santo, Deus habitando em mim. Ele identifica-nos como salvos. Ele faz isso em duas maneiras. Ele faz para nós, ele faz para Deus. A Bíblia diz que ele testifica, em 1 João ele fala isso, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, você para e pensa um pouco. Aquelas vezes quando Satanás atacou, quando você foi desafiado por um descrente, ou chegou um momento difícil na sua vida, aquele dardo de dúvida, e você fica um pouco abalado, e aí de repente aquela vozinha lá no fundo diz assim: calma, tenha bom ânimo, você pertence a Deus, você é filho de Deus, está lá, está aqui. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele está nos identificando como salvos, para nós mesmos. Agora, esse é Deus falando para nós que nós somos salvos. Mas Ele também nos sela.
Ele marca-nos de tal maneira que Deus sabe que nós pertencemos a Ele. É que nós somos marcados. E quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós pertencemos a Ele por causa do Espírito Santo. O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele dirige, né, o salvo. Versículo 13, né? Mas quando vier aquele, né, ele guiará em toda a verdade. Ele ensina a verdade, não falará de si mesmo. Ele fala aquilo que Deus quer que seja falado, né? João 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a obra do Espírito Santo nos ensinar aquilo que a Bíblia diz. Ele ilumina a palavra de Deus. Ele aplica a palavra de Deus em nossas vidas. Se nós estamos ouvindo, estamos atentos para aquilo que Ele fala para nós, então Ele faz tudo isso. Ele nos ensina, Ele nos guia, para que nós possamos saber a verdade. Olha, tem tanta coisa sendo falada hoje em dia que as pessoas dizem que é verdade quando é mentira. Como é que a gente sabe que é verdade e que não é? Nós sabemos porque o Espírito Santo, quando a gente está lendo a Bíblia, comparando aquilo que a Bíblia fala com aquilo que está falando, o Espírito Santo diz: essa que está sendo dito ali não é verdade. Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele ajuda-nos a saber a diferença entre a verdade e a mentira. Não sei se vocês já experimentaram isto, ouvindo alguém falar alguma coisa, pregar uma coisa, lá já no seu coração você fala: ah, não, eu não sei não, essa não, é o Espírito Santo. Também o Espírito Santo, nós sabemos que depois do dia de Pentecoste, deu poder, deu capacidade, ele nos capacita, essa é a obra dele em nossas vidas. Agora, a segunda razão pela qual nós devemos ter bom ânimo: Jesus volta. Olha que bênção, né? E com aquilo que está acontecendo hoje, é mais ainda que a gente tem essa esperança. A sua volta, quer dizer, o que faz que a sua volta seja importante, não é que ele volta para nos buscar ou para nos dar as bênçãos esperadas no céu. Não, isso não tem nada a ver com isso. A importância da sua volta é a vitória. A sua volta é a prova da sua vitória. Quando ele falou isso para os discípulos: eu volto para provar que é verdade. A nossa confiança, a nossa esperança não está em doutrinas, não está em credo, não está em organização de uma igreja, não está na nossa comunhão, não está em nada mais do que na declaração de Cristo: eu voltarei, vou preparar os lugares, voltarei para levá-los comigo. Agora, se eu morrer, eu serei levado para estar com Ele. Um dia o meu corpo será ressuscitado para estar comigo, mas eu estarei com Ele. Ele voltará para me buscar. Mesmo na morte ele faz isso. Na ressurreição, aliás, no arrebatamento, ele fará isso com crentes vivos e mortos. Mas, irmãos, ele volta para buscar o que é dele. Tem bom ânimo, porque Cristo disse que isso é verdade. Que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo sela essas verdades no nosso coração profundamente e que Ele faça de tal forma que a gente realmente vive dentro dessa realidade. Que isso seja verdade. Senhor, abençoe a Tua palavra aos nossos corações. Faça que não seja simplesmente palavras, mas que seja uma realidade. E especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo com tanta incerteza, com tantas dificuldades. Sela essas verdades em nossos corações. Eu peço em nome de Jesus Cristo.